Nós estamos aqui em mais uma oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor e desta vez, na teologia da oração, nós estamos estudando sobre oração e generosidade, a lição 11. E estamos felizes por esta oportunidade de estudarmos sobre oração, porque é algo que faz parte do DNA do cristão. E somado com generosidade, que é algo que tem que fazer parte da vida no cotidiano, é importante somar forças nesse potencial. Uma vida de oração, uma vida regada de piedade, de generosidade, de empatia com o próximo. Generosidade significa a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. É o que o dicionário nos explica. É fazer os devidos sacrifícios para ver o outro numa condição melhor. E o que estamos fazendo se somos cristãos, como diz o hino, que estou fazendo se sou cristão? E o que estamos em direção ao outro, em direção ao próximo e principalmente aos domésticos da fé? Pois é o que Paulo nos orienta na carta de Coríntios para fazermos o bem aos cristãos da Judéia. Assim ele direcionou palavras para a igreja de Corinto e da Galácia, aos irmãos da Macedônia, para ajudar aos irmãos da Judéia que estavam passando por necessidades, por privações. Por que esses irmãos estavam passando por lutas, por adversidades nesta área de escassez? Há vários fatores, entre eles fatores políticos. Havia uma disputa, uma dissensão entre os judeus e o Império Romano, o que levava à escassez da sociedade. Havia também entre os irmãos da Judéia perspectivas equivocadas da escatologia, porque assim que Jesus foi assunto aos céus, eles imaginavam que Jesus fosse retornar logo em seguida. E eu imagino que se um de nós estivéssemos passando por esse momento em que eles tiveram a oportunidade de estar com Cristo, a vontade de tê-lo novamente era muito grande. Então, muitos irmãos ficaram estagnados na vida, não quiseram saber de trabalhar, de progredir, e com isso passaram necessidades. Há também um fator preponderante, que é segundo a profecia de Ágabo, em Atos 11, 27 a 28, em que ele previa uma grande fome na Judéia. São perspectivas que levam a crer o porquê que esses irmãos da Judéia, de Jerusalém propriamente dito, passaram por necessidades e que precisaram do socorro dos outros irmãos. Paulo, sabendo das intenções dos irmãos da Macedônia em ajudar, ele escreve esta carta direcionando nesse sentido, que esses irmãos pudessem fazer uma coleta no primeiro dia da semana, que é domingo, e pudessem então ajudar os irmãos da Judéia com uma oferta bem significativa. Esses irmãos, eles sabiam inteiramente o que significa o termo koinonia, que vem da ideia de comunhão. Comunhão é a ideia de repartir, de compartilhar. Isso é koinonia, isso é viver em comunhão. É sentir o que o outro precisa e tomar as devidas providências para que esse outrem possa ter as suas necessidades preenchidas. Como devemos praticar a generosidade no âmbito da igreja, aprendendo com esses irmãos lá da Macedônia? O primeiro ponto que a revista retrata é: a generosidade deve ser praticada com alegria. Nos envelopes de dízimo, nós vemos muitas vezes esse versículo impresso, de 2 Coríntios 9, 7. Deus ama a quem dá com alegria. Deus tem prazer, é nesse sentido que o versículo retrata. Ele tem uma grande satisfação sobre aqueles que dão com alegria.
porque dar com peso, com fardo ou querendo barganha de Deus não entra nas cogitações de conceito de que Deus tem sobre a generosidade. O que Ele quer ver em nós é dar com alegria. O segundo ponto retrata a generosidade, nos ajuda na aprendizagem de depender da provisão de Deus. Continua no texto de 2 Coríntios 9, de 10 a 14. E aí vem uma pergunta que nós devemos colocar o foco certo. Qual dessas perguntas o irmão é capaz de fazer? Quanto do meu dinheiro devo dar a Deus? Versus, com quanto do dinheiro de Deus devo ficar? Porque se pensarmos na segunda proposta, o dinheiro que nós temos não é nosso. Tudo vem de Deus e é para Deus. Então, mesmo que nós estejamos à disposição com 90% e 10% é destinado ao dízimo, na verdade esses 90% também é de Deus. E como administramos? Pois as ofertas alçadas não têm uma porcentagem fixa, é segundo propôs no coração. Pode ser com pouco, pode ser com muito, e depende também equivalente a que cada um receba o seu salário para destinar essas ofertas, contanto que tenhamos um coração generoso em dar. Quanto mais nós somos capazes de dar, mais nós recebemos. Outro ponto, a generosidade promove gratidão entre nós. Fazer algo por alguém traz um bem-estar à alma, ao psique. Isso é comprovado cientificamente. Quanto mais nós nos damos de nós mesmos, mais o nosso eu é preenchido, mais nós nos satisfazemos. E é necessário nós fazermos enquanto há tempo. O quarto ponto, a generosidade que motiva a orar uns pelos outros. Nesse texto muito importante de 2 Coríntios 9, que retrata sobre generosidade, quando conclui nos versos 13 e 14, Paulo intensifica que aqueles irmãos que receberam benefício estavam orando pelos irmãos da Macedônia como uma forma de gratidão por verem a glória de Deus entre aqueles irmãos. Como é importante a Igreja de Cristo hoje ser reconhecida pela sua generosidade no meio em que vive, na sociedade, na comunidade. Estamos dispostos? Que o nosso coração esteja inclinado a orar com uma pitada a mais de generosidade pelo nosso próximo. Que Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.